Bom dia, meus queridos. Quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês estão vendo essa aula. Começamos agora o nosso terceiro e último tema, o conteúdo dessa nossa disciplina, né? Nossa terceira parte, digamos assim, onde a gente vai falar de ventilação em minas subterrâneas. Pessoal, esse conteúdo, né, ele é um dos principais que a gente pode tratar de uma mina subterrânea, pelo simples fato de que a ventilação é aquilo que vai trazer um conforto térmico, vai trazer um oxigênio para que os colaboradores possam estar trabalhando, vai fazer um controle, por exemplo, de gases, vai fazer um controle de poeira, né? Então, a funcionalidade de um processo de ventilação de minas, ele é muito amplo, né? E ele é bem complexo, inclusive. Então a gente tem que tomar bastante cuidado nesses quesitos, né? Porque muitas pessoas ou muitas empresas, elas inclusive negligenciam essa parte por entender que é um custo desnecessário, né? Mas, assim como eu sempre falo para vocês, tudo está correlacionado, né? Então até quando a gente está tratando de algo que aparentemente tem um custo muito grande, né? E isso pode ser algo ruim para ruim para a empresa, né? Os benefícios que a ventilação pode trazer são gigantescos, né? Mas a gente tem que entender que tudo está correlacionado dentro de uma empresa de mineração, né? A gente começou vendo as disciplinas lá de segurança, no início da disciplina a gente viu a parte de segurança, né? Que a gente fala de EPI, EPC, né? Algumas coisas nesse sentido, normas de como a gente tem que tratar. Depois a gente vem com iluminação, drenagem e bombeamento, né? A iluminação, logicamente, não vai ter muito o que correlacionar com a ventilação. E ainda assim eu digo para vocês que dá para correlacionar uma coisinha ou outra, mas muito pouco. Agora, drenagem e bombeamento foi, inclusive, eu coloquei na última avaliação de vocês, falando pedindo para vocês fazerem essa correlação entre um e outro, porque é extremamente correlacionado, né? Um ambiente muito úmido, por exemplo, a ventilação ela tem que tirar a umidade. Em um ambiente muito seco, a ventilação tem que dar um pouco mais de umidade, né? Então a gente tem que pensar nisso tudo porque o conforto térmico, o conforto desse nosso trabalhador é importante, né? Eu estou gravando essa aula agora, né, em agosto de 2020, não sei se eu vou usar essa aula no futuro, por isso que eu estou falando a data exata. E a gente está num período que está mais fresco, mais tranquilo. Você está assistindo essa aula em casa, né? Então, certamente você está no ventilador, com o ventilador ligado, um ar-condicionado, está com a janela aberta, não sei, mas você está procurando o seu conforto. Agora imagina você ter que assistir essa aula num campo aberto com calor incrível, né? Cachoeiro de Itapemirim, por mais que a gente esteja no inverno, está quente esses últimos dias, né? Então você não vai conseguir se concentrar na aula, você não vai conseguir usar toda a sua energia, né, para aquele fim específico. Você querendo ou não, o seu corpo vai produzir suor, você vai ficar mais preguiçoso, né? Então isso tudo vai influenciar. A mesma coisa quando a gente trata de um frio extremo, né? No frio extremo a nossa pele treme, né? A vibração da nossa pele, do nosso corpo, né, ela serve para gerar calor. E quando o nosso corpo ele se auto chacoalha ali, né, para essa geração de calor, a nossa energia está sendo drenada para aquilo. Ou seja, a gente não está utilizando parte da nossa energia que deveria ser para a gente pensar, fazer outras coisas, está sendo redirecionada para outro quesito. Então a gente termina perdendo eficiência também. Então a ventilação ela tem que regular muita coisa, inclusive temperatura, né? Se aqui na superfície, aqui dentro de casa e tal, a gente precisa desse conforto térmico, imagina dentro de uma empresa de mineração, como a gente já falou, em lavra de minas subterrâneas pode chegar a 4.300, 4.400 metros de profundidade, né? Se a gente não tiver esse processo muito certinho, os nossos colaboradores vão sofrer, né? Então eles não vão conseguir trabalhar. A gente já falou de grau geotérmico, eu já falei aqui para vocês, dependendo de uma certa profundidade, a média é de que aumente 1 grau de temperatura, né, dentro da mina,
Mas tem algumas minas que pode chegar a 10 graus, aumentando 10 graus a cada 100 metros de profundidade, gente. Imagina você pegar lá os 4.000 metros de profundidade, né? E você aumentar 1 grau a cada 100 metros. Olha a temperatura que não pode chegar lá dentro, né? Ah, sair da temperatura zero, beleza, vamos considerar que sair da zero. Se aumentar 10 graus a cada 100, você está jogando lá uns 300 graus se não tiver nenhuma ventilação. Eu acho que minha matemática não ficou muito boa, não. Mas só para vocês entenderem que a ventilação ela tem que gerar muita energia para que a gente controle essa relação térmica, né? Então a gente vai condicionar a nossa atividade para os nossos colaboradores, tá ok? Então essa é a grande importância. E se eu faço isso, eu estou condicionando através do sistema de ventilação. Se eu estou condicionando ele aqui, tá ok? Ou seja, eu estou respeitando a norma de segurança, né? E eu estou facilitando aquela questão de drenagem e bombeamento ali, porque já está todo mundo envolvido. Então eu tenho o meu método de lavra, eu tenho o meu sistema de saúde e segurança ocupacional, minha ventilação está aqui no meio de todo mundo e gerando essa complexidade. Lembrando que eu tenho equipamento, eu tenho desmonte, né? Seja ele mecânico, seja ele com explosivo, né? Isso tudo pode gerar poeira, então eu tenho que controlar essa relação, né? Então não é algo tão simples assim. Só para contextualizar, como eu sempre digo para vocês, o conceito, qualquer conceito que a gente vai trazer, ele é muito extenso, né? Muito extenso. Infelizmente eu nem tenho os livros aqui, mas são livros grossos que falam sobre ventilação e a gente vai terminar falando em 30 horas, né? Então, pior que nem 30, porque quando eu gravo esse vídeo a aula termina correndo bem mais rápido. Mas aqui a gente vai dar uma introdução, um conceito generalizado para que vocês tenham essa noção do que a gente deve fazer, né? E se alguém um dia for trabalhar com ventilação, aí sim vai estudar a fundo, vai aprender os pormenores, né? Aqui a gente vai contextualizar, vai apresentar para vocês aquela relação geral de como é que funciona a ventilação. Bom, qual é o objetivo da ventilação? Ele é basicamente o suprimento de oxigênio, renovação contínua do ar, e essa renovação contínua do ar é para que a gente tenha sempre o ar limpo para os nossos colaboradores. Diluição eficaz dos gases inflamáveis ou nocivos e de poeiras no ambiente de trabalho, então a gente sempre tem que estar cuidando muito dessa relação de gases. E aí, eu pergunto para vocês, isso foi até questão acho que da primeira avaliação, quanto de metano numa mina eu posso ter, né, para a concentração de gás metano eu posso ter, para que as minhas operações continuem funcionando. A partir de quanto de porcentagem de metano a gente tem que paralisar nossas operações? Isso aí vocês já viram na parte da NR22, né? E a gente vai voltar a tratar daqui a pouquinho. Mas se você já puder responder essa pergunta agora, é bom para a gente fixar isso na nossa cabeça. Além disso, eu preciso ter um controle da temperatura e umidade do ar, que é extremamente importante. Como eu falei para vocês, essa relação ela é essencial. Quanto mais quente, mais mole a gente vai ficar. Quanto mais frio também a gente vai perder um pouco daquele controle do que a gente tinha, né? Nosso corpo vai agir de forma diferenciada. Então a gente precisa tomar cuidado disso também, e essa é a função da nossa ventilação. Então aqui, pessoal, essa é uma imagem da Atlas Cópico, né, que eles trazem lá em um dos manuais deles, de um sistema de ventilação que ele é totalmente integrado, né? Então a gente pode observar, cadê meu mouse? Está aqui, ó. Um sistema de ventilação que ele está acontecendo, ele está sendo gerenciado na superfície, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho lá na frente, que os sistemas de ventilação hoje em dia eles estão na superfície, então o ar, todo o controle, os ventiladores, eles ficam na superfície, né, jogando ar limpo para dentro da nossa mina, tá? Que é todo controlado por um sistema, um software. Pode ser, por exemplo, o VentiSim. Esse é o clássico que quase todo mundo usa, e se você tiver curiosidade, entra aí na internet, baixa o VentiSim, que tem versão de estudante e tem vários tutoriais na internet pra gente aprender a mexer nele, tá? Então aqui você consegue fazer esse controle da ventilação, de como vai estar funcionando. Se vocês olharem aqui, ó, tem sensores, tá?
nesses dois pontos aqui, são considerados sensores, que eles vão captar, por exemplo, a presença de equipamento, que a gente vai ver até na aula de hoje, né, a relação de equipamento, quanto de ar que eu tenho que colocar para cada um deles. Então ele já sabe quantas pessoas tem ali para fornecer mais ou menos ar. Mas aí, esse meu sistema de ventilação, os meus ventiladores vão jogar ar para dentro da mina, tá? Então a setinha azul é ar limpo descendo. E alguém vai me perguntar, Gleicon, isso é uma tubulação, aqueles dutos? Não precisa ser não, tá? Geralmente não é. A ventilação por duto, que a gente vai olhar aqui, ó, ela serve para que o ar consiga fazer curva. O que é isso, Gleicon? O que é o ar fazer curva? Ué, o vento está soprando, ele vai reto. Então, se tem uma porta aqui na lateral, o ar vai passar. Vai entrar alguma coisinha? Vai, por conta daquele regime laminar e regime turbulento de um fluido. Ele vai bater na parede, vai ficar turbulento e vai entrar fogo. Mas não é o quanto eu precisava. Por isso que vocês vão ver aqui nessa imagem, esse amarelinho aqui, ó, esse amarelinho que está aqui na imagem, é um duto, porque o ar ele vem pela minha via principal, tá? Então esse meu ar está vindo aqui por um shaft, talvez, tá? Então ele desce, e para que ele vá para as frentes de trabalho, ele precisa de um sistema secundário de ventilação. Então ele vem nesse meu sistema secundário, provavelmente com um ventilador que a gente vai chamar ele de reforçador, tá? E ele vai jogar esse ar para as frentes de trabalho, tá ok? E a gente tem que sempre lembrar do seguinte: tenho divisão, né? Então se eu tenho uma divisão, eu posso ter um sistema aí onde o meu ar que ele estava entrando, vou dar um número qualquer aqui sem querer ser específico, porque alguém vai falar, mas esse número, não, tirei da minha cabeça agora, de 100 metros cúbicos por segundo, tá? Na minha ventilação, um número altíssimo, 100 metros cúbicos por segundo. Então ele está entrando aqui, parte dele já foi desviado para essa frente de trabalho, certo? Então já perdi um pouco de ar para essa minha segunda frente de trabalho aqui embaixo. Observe que aqui eu tenho mais equipamento. Se eu tenho mais equipamento, se eles forem a diesel, eu tenho que ventilar mais, porque ele vai gerar mais gases, mais poeiras e tal. Tá? Então esse meu sistema ele controla quanto de ar vai para cada lugar, então a gente já consegue ter essa ideia inicial. Só que o ar sujo ele precisa sair, certo? E como esse ar sujo ele precisa sair, vocês vão observar que tem um outro sistema tirando o ar sujo, que aqui no caso ele está marrom, tá? Mas Gleicon, calma aí. O ar ele entra limpo por um lado e sai sujo pelo outro, é isso? Sim, essa é a ideia. Quando a gente tem ar limpo e ar sujo se encontrando, tá, a gente chama isso de curto-circuito. Aí o Leonardo vai falar, caramba, de novo essas coisas malucas do Gleicon. Até onde eu sei, curto-circuito é coisa de elétrica, né? A gente já falou isso numa aula de lavras de minas subterrâneas, onde a gente falou alguma coisa sobre explosivo. Eu não lembro o termo específico de explosivo que a gente comentou naquela aula lá, que ele fez, caramba, isso aí pra mim era outra coisa. Mas os conceitos eles meio que se misturam, tá? Impedância, a gente falou de impedância quando a gente tratava de explosivo, né? Impedância, explosivo e rocha, que a gente tem que tomar bastante cuidado também. Mas nesse caso da gente aqui, os ventiladores, né, eles vão tirar esse ar sujo para que não haja essa mistura. A gente acabou de ver que o objetivo da ventilação é trazer a renovação constante do ar. E se o ar está se misturando, o ar limpo com o ar sujo, eu não estou fazendo nada. Concorda comigo? Por isso que o ideal é que a gente tenha um ponto de entrada e um ponto de saída do ar, para que eles consigam fazer sempre um ciclo e eles não se encontrem. Então vocês podem observar aqui, ó, que aqui dentro tem uns negocinhos aqui, ó, que eles podem ser exaustores, né? O que é um exaustor? Ele está puxando o ar para fora. Se ele está puxando o ar para fora, ele está gerando uma pressão negativa. E vocês sabem que o fluido ele sempre vai sair de um local de pressão positiva para um local de pressão negativa. Ele vai fluir. Se eu tiver uma pressão que ela é igual em todo lugar, ela vai ficar paradinha ali, não tem por que sair, né? Mas quando eu estou jogando ar para dentro, né, se esse sistema, por exemplo, o que eu gosto de chamar um sistema insuflador ou um forçador, ele está forçando o ar para dentro e do outro lado ele está puxando o ar. Então eu estou gerando pressão ali. Nesse caso, como eu estou empurrando de um lado e puxando do outro, certeza de que o ar vai sempre fazer esse mesmo caminho. Certo, pessoal? Então a ideia básica da ventilação é a gente fazer isso.
tá? A gente ter esse fluxo do ar, o ar saindo de um lugar, indo para o outro, mas sempre lembrando que essas minhas divisões do ar, elas são bem importantes para a gente, né? Porque quanto mais divisão eu tenho mais perda de carga. Quanto mais perda de carga, eu tenho que me preocupar cada vez mais com o meu processo de ventilação. Ah, Gleicon, perda de carga é igual àquilo que a gente viu em hidráulica e hidrologia? É. Aquele conceito que eu acho que isso é de hidráulica. É aquele conceito que vocês viram na disciplina de hidráulica, ele cabe completamente aqui, é fluido do mesmo jeito, tá bom? Então eu vou ter perda de carga por atrito, perda de carga por choque, tá? Então a gente tem que sempre se ligar nessas questões. Olha uma entrada de uma mina subterrânea. Então vocês já observam que essa entrada principal, dependendo do sistema de ventilação que eu vou utilizar, ele já pode ser entrada do ar normal. Por quê? Vocês não viram nada, não tem nenhuma tubulação passando aqui em cima, não é isso? Então já mudou, mas naquele ponto específico não tinha nenhum sistema de ventilação, assim como não tem aqui também. Vocês concordam comigo? Aqui não tem nenhuma tubulação, não tem nenhum duto passando. E como é que ventila isso aí? Por pressão, né? Provavelmente aqui eles estão utilizando o processo de exaustão. Eles estão puxando o ar de um lado, então isso força com que o ar saia da superfície e entre dentro da nossa mina. Por quê? Porque quando eu estou puxando o ar, aqui dentro vira uma pressão negativa. Ou seja, aquele meu outro caminho lá em cima, o ar está aqui em cima com pressão positiva, aqui embaixo dentro da mina está com pressão negativa, então a tendência do ar é descer. E quando o ar desce, forma aquele meu ciclo, tá? Que nesse caso pode ser chamado de sistema em R ou sistema em U, que a gente vai ver lá no final do conteúdo dessa terceira parte, tá bom? Mas olha a quantidade de poeira gerada nesse método. Para quem não lembra, o método de long wall, né? O frente longa, frente larga, eu nunca lembro o nome dele em português. Aqui a gente tem o suporte alto-machantes, a poeira sendo toda formada pelo atrito do equipamento com a rocha, né? Então eu preciso de um sistema de ventilação muito eficiente aqui nesse ponto específico. Olha a poeirinha aí em cima e tal, tudo funcionando, né? Aqui é meio que nebuloso. Sempre lembrando que nesse ponto específico tem água também para dispersão de pouco de poeira, né? Aqui tem os esguichos de água, o que também aumenta um pouco a umidade do local. Então isso tudo tem que ser muito, mas muito bem cuidado. Eu já vi pontos específicos, por exemplo, pessoal, que esse sistema, né, do minerador contínuo, ele encostou em alguma coisa, né, algum material mais duro e gerou uma faísca, carvão, metano, fogo. Meu sistema de ventilação ele também tem que ser suficiente para, se pegar fogo, eu conseguir bloquear o incêndio, né? E como que bloqueia o incêndio? Eu tirando um dos 3 fatores que facilitam: combustível, comburente, né? E a fonte de calor. Se eu tiro o fornecimento de oxigênio, eu acabo com um comburente, né? Então o triângulo do fogo ele fica reduzido. Mas olha aí como que o sistema de ventilação ele é importante, né? Porque eu falei para vocês aqui de controle de poeira e falei para vocês de controle, né, do sistema de controle de incêndio, que o sistema de ventilação ele também tem que ser importante e tem que ser eficiente para isso, né? Então aqui a gente está vendo a movimentação do suporte alto-marchante, dos shields, né, para que continue funcionando o método de long wall, mas aí a gente tem que pensar nesse funcionário que está aí, né? Controle de poeira e tal. O cara é até corajoso, ele está sem máscara nesse ponto. Ah, Gleicon, então a máscara é o EPI. E você sempre fala que o EPI tem que ser o último caso, né? E eu continuo batendo nessa tecla, o EPI é o último caso. Nesse ponto específico, o controle de poeira, ele é feito pelo EPC, que é a ventilação. É equipamento de proteção coletiva, funciona para todo mundo. Mas se a ventilação não estiver sendo eficiente para todo mundo, aí você entra no seu EPI, né? Então essa é a função. Então você sempre vai estar controlando a poeira pelo seu sistema de ventilação. Tá ok, pessoal? Então a gente já viu, mas a gente precisa entender o seguinte: a composição do ar, né? A composição do nosso ar, a gente tem que sempre tentar, ainda que numa mina subterrânea, manter o mais próximo possível, né? Então o sistema de ventilação procura, dentro do possível, reproduzir a composição do ar na superfície, que a composição normal é de 20,1% de oxigênio, 0,03%
de dióxido de monóxido de carbono, dióxido de carbono, 78% de nitrogênio, 0,90% de argônio, 0,002% de neônio e 0,005% de hélio. Ah, mas essas composições elas podem mudar? Podem, claro, sim, sem sombra de dúvida. Só que quando elas mudam, a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, pouco oxigênio, pra gente é ruim, muito oxigênio também, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas relações. Com pouco oxigênio, por exemplo, dependendo de como esteja a situação daquele local, a gente tem risco de morte, né? Então a norma fala pra gente que, eu vou até falar sobre esses limites de cada um deles, mas existem alguns gases que eles tiram oxigênio, né? E a própria rocha ela pode gerar ou fornecer liberar gases, né? Que a gente chama de gases asfixiantes, que ele tira o oxigênio do ar, ele expulsa o oxigênio. E ali a gente pode estar tendo um problema, gerando problema para a respiração daquele nosso colaborador, por exemplo. Então é bem perigoso. Então o ideal é que a ventilação ela sempre tenda a reproduzir essa composição. Por isso que a gente precisa de sensores, de monitores, né? Para que a gente sempre esteja vendo se o ar está adequado. Uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com a presença de vapor, né? A gente tem a umidade do ar também, porque essas porcentagens serão reduzidas com a presença de vapor de água, o qual pode chegar a um volume máximo de 4% daquela composição total, né? Quando a umidade do ar é de 0%, a gente chama de ar seco. E aí, aqui em Cachoeiro, por exemplo, a gente tem muito de ar seco acontecendo, de você acordar com aquele nariz meio ruim, tararau, né? Só que em alguns casos, o ar aqui muda muito, sai de um ar seco para um ar extremamente úmido, né? Dependendo da época. Mas se você for para Brasília, por exemplo, o ar é extremamente seco. Então ali a gente tem que tomar mais cuidado com o nosso sistema de ventilação, porque o ar seco também é ruim. Mas quando a gente tem um ar saturado, também é muito ruim, aquele ar muito muito úmido, né? Porque gera aquela camadinha, sempre uma camadinha de água na pele, você não consegue ter respiração celular, e quando você não consegue ter respiração celular, você não tem troca de calor com o ambiente, as toxinas não são liberadas, você sempre se sente bem incomodado. Não sei se algum de vocês já foi para Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é extremamente úmido, fica aquele calor, parece que você está cozinhando, porque está quente, está úmido, e fica aquele negócio complexo, difícil de respirar, você se sente mal, né? Então é difícil. Então a gente tem que entender essas coisas também, porque a ventilação não pode deixar nem o ar ficar seco, nem o ar ficar saturado. Ele tem que sempre estar ali numa umidade razoavelmente boa, tá? Então, os gases e vapores contaminantes presentes no ar podem ser classificados em asfixiantes simples e tóxicos. Parece a mesma coisa, mas não são, tá? Os asfixiantes simples são aqueles que eu falei para vocês, eles expulsam o ar. Eles expulsam o oxigênio. Então eles reduzem aquela quantidade de oxigênio que a gente tinha antes, né? Os tóxicos não são aqueles que expulsam o oxigênio. Os tóxicos são aqueles que já reagem direto, então eles geram feridas, algumas coisas nesse sentido. Temos que tomar muito cuidado também. A gente vai citar cada um deles com um pouquinho mais cuidado agora. Os asfixiantes simples são fisiologicamente inertes, cujo perigo está ligado à sua alta concentração pela redução da proporção de oxigênio presente no ambiente. Então, é o que eu falei para vocês, eles estão expulsando oxigênio, então você não consegue mais ter aquela quantidade de oxigênio que é o suficiente para que a gente consiga fazer todos os nossos processos fisiológicos do corpo, né? Respiração normal, tudo certinho. São substâncias químicas que têm a propriedade comum de deslocar o oxigênio do ar e provocar asfixia pela diminuição da concentração de oxigênio no ar inspirado, sem apresentarem outras características em nível de toxicidade. Então aí a gente tem que tomar muito cuidado com eles, porque ele não vai mudar muita coisa na nossa vida. Tá tendo aqui um gás asfixiante, você tá aqui de boa, não sei o que lá, do nada você percebe que você já não consegue mais respirar, né? Quando você não consegue mais respirar, se você não conseguir sair daquele local, a tendência é que você possa ter um desmaio, uma morte, alguma coisa nesse sentido.
Exemplos de substâncias químicas com efeito asfixiante são o etano, metano, gás carbônico, acetileno, nitrogênio e hidrogênio. Não sei se eu vou dar um spoiler agora. Eu não sei se algum de vocês já viu ou vai querer ver. Tem uma cena da série House of Cards, né, que o cara lá ele resolve dar fim no rival político dele e ele coloca o cara meio bêbado dentro de um carro numa garagem. Ele pega o escapamento do carro, fecha a garagem, pega o escapamento do carro, tubula ele para dentro do carro, né? E quando ele tubula esse escapamento para dentro do carro, o cara fica respirando sempre o gás carbônico, né? E não chega o oxigênio, então ele termina morrendo sufocado, tá? E aí que é o grande problema, né? Porque aí nesse caso específico o cara não conseguiu respirar, morreu. Acabei de dar spoiler pra vocês de House of Cards. Ainda bem que é na primeira temporada. Se alguém não viu, quer dizer, se alguém ainda quer ver, já sabe que essa cena vai acontecer. É a primeira ou segunda temporada. Já os gases tóxicos são gases que, mesmo quando presentes em pequenas concentrações, produzem efeitos prejudiciais à saúde. Então esses são aqueles que você entrou em contato com eles, aí sim a gente já começa a ter problemas sérios, né? Mais rapidamente, no caso. Então, geralmente, quando tem esses tipos de gases, é necessário essa plaquinha próxima avisando do que está acontecendo. O monóxido de carbono é um desses gases que também é bem perigoso para a gente. Ele é um asfixiante químico produzido, ele produz anóxia tissular, né, que é uma baixa oxigenação dos tecidos, interferindo no aproveitamento do oxigênio das células, e ele gera aquelas feridas, principalmente nas mucosas, ele gera machucados dentro das mucosas, isso é bem perigoso. Deixa eu só voltar aqui porque é interessante a gente falar de uma outra coisa. Por exemplo, as câmaras de gases lá do Hitler, né, que eles usavam cianeto, né, e esse cianeto ele é extremamente tóxico e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né. Eu fiz até nesse período de pandemia, eu estou fazendo uns posts lá no Instagram e eu falei, por exemplo, sobre ele, né, que algumas usinas de beneficiamento que usam o tiocianato de potássio. Agora eu não lembro se é tiocianato ou se é tiocianeto, eu acho que é tiocianato, né, que geram esses gases tóxicos junto com arsênio, né, quando se mistura com arsênio gera uma composição extremamente tóxica e a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, né, porque querendo ou não, você está jogando ar tóxico para a natureza o tempo inteiro e isso aí pode sim ser um gerador de problemas muito graves num futuro não muito longo. A gente já sabe que até que tem cidades que são semi-condenadas já por conta disso. Bom, então na prática a ventilação de minas não existe uma perspectiva de alcançar a pureza total do ar, porque isso é impossível, né? Mas sim a gente tem que atingir um certo grau de pureza com base nas concentrações de contaminante do ar que não ofereça risco à saúde do trabalhador. Sempre lembrando que a gente tem um alvo e a gente tem o quanto que a gente precisa chegar. O alvo era a pureza total, que é impossível, né? Isso aí é utópico. Mas a gente tem que respeitar aqueles limites mínimos de pureza do ar para que a gente possa continuar trabalhando, e essa é a função da ventilação, tá? Então esse contaminante que ocorre frequentemente é o CO e o CO2, né, o monóxido de dióxido de carbono, que eles são provenientes da combustão incompleta da matéria carbonosa, gases de escape de motores a diesel e detonações de explosivo. Por isso que, quanto aos nossos equipamentos, se eles realmente forem a diesel, o ideal é que eles sempre estejam passando por manutenção preventiva, tá? A corretiva vai acontecer, mas a preventiva ela é ideal para que a gente tenha a menor quantidade possível dessa combustão incompleta. Aquele escapamento que está saindo aquela fumaça preta, isso aí numa mina subterrânea é extremamente perigoso. Tá? Além disso, a gente tem os nitratos, né? Que eles são provenientes da detonação incompleta de explosivos em gases de escape de veículos a diesel, que também são bem perigosos, né? Quando você vê aquela detonação com aquela fumacinha mais amarelada, né? Você sabe que ali teve uma detonação incompleta, muitas vezes pelo balanço de oxigênio do explosivo que não foi o ideal, e aí que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Pode ser por uma carga de explosivo, pode ser até pelo aquele meu querido hotspot que eu falando para vocês, né? No hotspot onde a gente tem a geração de energia e o explosivo sai da forma sólida para a forma gasosa.
Se ele não tiver energia o suficiente, ele não detona por completo e aí ele gera, né, essa fumacinha amarela, que isso representa uma combustão incompleta do explosivo. Além disso, a gente tem o metano, né, que também tem uma ocorrência grande, principalmente em lavras de carvão, né? Então, jazidas minerais de origem orgânica, carvão que tem essa emanação de gases, então são chamados de grisos. Muito cuidado com isso. Griso é esses gases, né, do carvão. E a gente tem muitas minas que são grisotosas. Griso e grisotoso. Isso é bem importante vocês lembrarem. Tá? Então a gente pode ter isso do carvão, ou então quando a gente tinha aqueles escoramentos de madeira, pelo apodrecimento dela, que também gera metano. A gente tem o sulfeto de hidrogênio, que também está presente em jazidas minerais de origem orgânica. E a gente também tem a amônia, né, liberada na detonação de explosivos à base de ânfo, que é bem próximo dos óxidos nitrosos que eu falei lá atrás. Né? Então, essa relação do explosivo para a gente também é bem importante. Só para lembrar, liberação na detonação de explosivos à base de ânfo, quase todo explosivo é à base de ânfo. Na verdade, os explosivos industriais hoje, eu acho que nenhum deles não é à base de ânfo. Acho que o ânfo é a base para todos eles. Se eu estiver errado com isso aí, alguém me corrija, por favor, mas eu não me lembro de algum hoje não ser a base de ânfo. Tem o gel, tem não sei o que lá, mas todos eles têm um pouquinho de ânfo no meio e outras coisas, outras substâncias químicas, né? Então, a gente sabe que todas as frentes de trabalho em desenvolvimento e lavra devem ser ventiladas por uma corrente de ar que previna a exposição dos trabalhadores aos contaminantes que a gente falou, né? E que esses contaminantes eles jamais estejam acima dos limites de tolerância. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, por conta dos limites de tolerância. A gente já viu lá na aula de segurança do trabalho que os limites de tolerância eles existem. Eu vou até mostrar para vocês aqui na sequência, né? Na NR15 a gente tem as normas americanas e a gente tem aqueles acordos, né, da empresa especificamente com os trabalhadores, desde que a gente sempre faça esse acordo seja acima dos limites da NR15 ou dessa norma americana, tá? Mas quando a gente trata da nossa NR15, a gente tem aqui nos anexos dela, por exemplo, que ela fala pra gente sobre o limite de tolerância à exposição ao calor, extremamente importante. Eu já falei pra vocês desse grau geotérmico das minas, né, que a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. A gente tem exposição ao frio, que também pode acontecer. Aqui no Brasil acontece muito menos, mas minas subterrâneas com frio acontece muito em países no hemisfério norte, né? Isso acontece mais. Aqui no Brasil acontece menos, mas ainda assim vamos pensar no pessoal lá do Rio Grande do Sul, né, que chega a 0 graus, menos 1, menos 2, menos 3 graus. Então a gente também tem que controlar o frio naquele local específico lá, né? A gente tem umidade, que também está aqui na nossa NR, e principalmente as poeiras minerais, que a gente tem que tomar bastante cuidado. Então a nossa ventilação ela tem que atender sempre que a gente não possa ultrapassar os limites, no mínimo, desses 4 pontos específicos, né? Exposição ao calor, frio, umidade e as poeiras minerais. Então, os nossos limites de tolerância lá, né, para os nossos nitratos, né? A nossa norma regulamentadora da NR15, ela estabelece um limite de exposição para 40 horas semanais, o valor de 20 partes por milhão ou 14 miligramas por metro cúbico. Eu preciso lembrar hoje desses números todos? Não, porque eu não lembro esses números todos. Sempre falo isso para vocês. Esses valorizinhos eu sei onde eu tenho que procurar, né? Se eu quiser saber, eu sei que eu vou lá na NR15 que ela vai falar especificamente o que eu tenho que fazer. Eu não decoro esses números, mas é sempre bom a gente saber que tem limites de exposição. Eu estou trabalhando numa mina subterrânea onde eu faço meu desmonte e tem meus equipamentos que eles podem estar gerando algumas coisas a mais. Então, aonde que é a norma? Vou lá na norma, leio, tá aqui. Então é isso aqui que eu tenho que fazer. Vou lá com os meus sensores ou com os meus medidores manuais e vou ver se está tudo dentro da norma. Ok, está tudo certo. Então esse é o limite que a gente tem para os nossos nitratos, né? Então, para a nossa amônia, olha falando nitrato. Então a exposição aguda da amônia causa essa lesão tissular, né, que são aquelas feridas na pele. Ela é muito solúvel em água e, portanto, atua na mucosa umedecida das vias aéreas superiores e nos olhos. Então aí que a gente começa a ter
mais problema. Se esse limite for muito alto, né, os nossos funcionários eles vão sofrer aqueles machucadinhos, isso é bem perigoso, tá? Quando a gente trata do monóxido de carbono, a tolerância também para 48 horas semanais de exposição é de 39 partes por milhão, ou 43 miligramas por metro cúbico, ou seja, 0,0039% em volume. Gleico, como que eu sei que isso aí é importante? Como que eu faço para medir isso? Você tem equipamentos que vão lá fazer essa medição. Então, ou eles vão ficar fixos na parede, né? Ou então você vai ter algum funcionário que vai ser responsável por essas medições dos limites de tolerância, geralmente é o técnico de segurança. Tá? A tabela a seguir ela apresenta os níveis de contaminação em partes por milhão com os respectivos sintomas, onde a gente tem, por exemplo, se ele chegar a 50 partes por milhão, lembrando que é de 39, tá? Então a gente tem riscos à saúde em trabalhos que exigem muito esforço. De 50 a 100 a gente tem leves dores de cabeça, dificuldade de respirar após 2 horas de exposição. Se a gente chegar a 200, a gente tem dor de cabeça, dificuldade de respiração, vertigem, diminuição da capacidade visual e vômito, né? De 500 a 1000, risco de vida depois de 1 hora de exposição, e de 1000 a 10.000, risco de vida de 3 a 5 minutos. Ou seja, se você tiver muito dióxido de carbono, você está correndo muito risco, está colocando seus funcionários em muito risco. Ali era o monóxido, agora que é o dióxido. Tá? Quando a gente tem o uso de explosivos, essa é a principal fonte do dióxido de carbono, e o limite tolerável no Brasil é de 0,39 ou 3.900 partes por milhão, e a gente sabe que quando tem 1%, né, a respiração fica rápida sem prejuízo à saúde. Quando é de 2%, a respiração fica duplicada, então já gera um cansaço rápido. 5% a gente aumenta muito mais essa respiração, então fica muito mais difícil. 6% falta de ar e enfraquecimento. 10% risco de desmaio, 20% risco de vida depois de alguns minutos. Mas olha que isso aí, para você chegar em 20%, sua operação tem que estar bem ruim, tá? Mas ainda assim é importante que a gente saiba dessas relações. Tá? Quando a gente trata também dos nossos óxidos nitrosos, no caso, né, dióxido nitroso, a gente sabe que é de 4 partes por milhão, ou 0,004% em volume, o limite de tolerância no Brasil, né? Então a gente sabe, né, que quando a gente trata desses casos a gente pode ter alguns sintomas, e quando eu tenho de 2,8 a 5 eu tenho alteração no nosso sangue, né? Eu não tenho nenhuma irritação nas vias respiratórias. De 5 a 10 eu tenho possíveis doenças pulmonares. De 10 a 20 eu tenho irritação nas vias respiratórias, com desaparecimento dos sintomas após adaptação, então você acha que está tudo certo, já se adaptou. Tá? De 20 a 30 eu tenho aumento da hemoglobina, então a circulação fica muito mais forte, né? De 30 a 35 partes por milhão eu tenho um longo período de adaptação, mas com todos os riscos descritos anteriormente. De 35 a 54 eu tenho irritação forte nas veias respiratórias com tosse e início da intoxicação. Tá? De 55 a 120 eu tenho angústia no peito, isso depois de estar exposto a 3 a 5 minutos. De 120 a 200 eu tenho risco de vida após 1 hora de exposição, e se tiver acima disso, morte. Rápido assim, morte. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso também. Com relação ao oxigênio, aqui embaixo já tem até um spoiler aqui, que já fala qual é o limite máximo que a gente pode, o limite ideal que a gente tem, né, de 19, a gente já viu lá no início da aula, que o oxigênio, a composição normal dele é de 20,10, mas a norma fala pra gente que até 19 está ok, tá? Então, ele é um gás que não tem cor, sabor ou cheiro e tem densidade de 1,1 com relação ao ar, e a ANR considera o teor mínimo que deve ter de oxigênio de 19%. Tá? Então a gente tem lá 20,10 de composição normal, o mínimo que a gente pode ter é de 19%, isso quer dizer que se a gente tiver gases asfixiantes, esses gases não podem expulsar mais do que 1,1% de volume de oxigênio do ar. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. É considerado risco grave e iminente de valores abaixo de 19%, e pode-se trabalhar em valores abaixo desses 19%, porém a gente sabe que vai estar correndo risco de saúde
pois o sangue não absorve plenamente o oxigênio, afetando o sistema nervoso central, e a pessoa pode ter vômito, desmaio, alguma coisa nesse sentido. Gleico, mas se é proibido trabalhar, se a ANR fala que é perigoso trabalhar abaixo de 19, por que eu posso trabalhar? Porque se você tiver que corrigir alguma coisa nesse sentido e tal, o funcionário vai ter que ir com a máscara, com o respirador, algumas coisas nesse sentido. Tá? Abaixo de 10% de oxigênio existe o risco de vida quase que iminente, né? Está quase na metade do que a norma fala, que é o mínimo exigido, então a gente tem que tomar muito cuidado nesses pontos específicos. E aí que vem os gases asfixiantes. O metano, né, é um gás combustível, também denominado de griso, que ocorre em jazidas de origem orgânica, como as de carvão, e ele é extremamente perigoso. Tá? Extremamente perigoso justamente pelo fato dele ser altamente inflamável, né? Então é a composição deles, o CH4, né? Há caso da ocorrência de griso em minas metalíferas decorrente da presença de estratos ricos em matéria orgânica, situados no contato e vizinhança de depósito mineral, lá nas nossas encaixantes, sendo também produzido no processo de apodrecimento da madeira, se existir dentro da mina. O metano em seu estado natural ocorre confinado em camadas de carvão, ou seja, na forma de moléculas livres de gás. E aí que entra o grande problema, pessoal. Se ele está dentro das camadas de carvão, quando você faz a lavra, você quebra as camadas de carvão. Até o texto aqui na sequência ele fala que ocupando os poros vazios ou fissuras. Então se eu quebro, né, eu abro os poros, o que o carvão vai fazer? Vai sair. Então eu tenho que conhecer o meu maciço, eu tenho que conhecer o meu material. Porque senão eu posso estar fornecendo esse metano para dentro da minha mina, tá? E esse metano sendo fornecido o tempo inteiro para dentro da minha mina pode estar gerando problemas de respiração, pode estar gerando risco de explosão, por exemplo, tá? Lá na frente eu vou até brincar com vocês sobre a questão da ventilação, que ela é forçadora ou exaustora, tá? Onde a forçadora, pensa aqui comigo, daqui pra cá é a minha rocha, aqui é o meu vazio, tá? Vai ser meio difícil vocês, mas vamos lá, daqui pra lá, rocha, daqui pra cá, vazio. O carvão, ele tá aqui, né, nesse período aqui, e nesse caso aqui, o metano tá preso dentro. O que você prefere fazer? Você prefere uma ventilação nesse sentido, empurrando a rocha sempre para dentro, travando o gás metano lá dentro, ou você prefere uma ventilação que está tirando o ar de dentro, gerando pressão negativa aqui? O que você me diz? Qual que é a sua ideia com relação a isso? Vou até mudar um pouquinho, pegar um livro qualquer aqui, nenhum quer sair porque está muito preso. Vamos lá. Cadê a câmera? Está aqui. Então, você prefere uma ventilação que está empurrando o metano para dentro, ou você prefere uma que está puxando ele para fora, gerando pressão negativa aqui? O que você me diz? Tá? Então, se eu fizer uma ventilação nesse sentido, eu estou empurrando o gás. Se eu fizer no outro, eu estou liberando pressão para o gás e o gás pode sair. Qual que é o melhor sistema de ventilação que você acha que pode estar acontecendo nesse ponto específico? E aí? Aqui força ou aqui tira o ar? Estou esperando você responder aí. Alguém me questionou que não estava mais tendo pergunta na aula, então hoje está tendo. Pensa comigo e responde isso lá no fórum. Qual é o melhor tipo de ventilação que a gente pode ter nesse ponto específico? Gleico, mas eu ainda não sei o que é uma ventilação forçadora e uma ventilação exaustora. Sabe sim, forçadora que está empurrando, exaustora que está tirando o ar. Eu já falei lá no começo da aula sobre as pressões positivas e negativas. Não lembro disso. Volta lá no começo da aula então e revê isso, tá? Mas esses gases, eles são liberados, né, por conta dessa... Eles podem ser liberados porque eles estão nas camadas do carvão e eles têm efeito da dissorção das superfícies dessas cavidades, sendo liberado lentamente nas frentes de lavra ou mais rapidamente quando o carvão é britado. Então, inclusive, algumas minas elas têm um sistema de britagem interna, né, faz a britagem lá dentro e depois mandam o material britado para a superfície. Se a gente fizer isso numa mina subterrânea com presença de griso, o risco aumenta, né? Em minas com alta liberação de metano, há risco de explosão de gás
E a NR22 estabelece o valor máximo permitido de 1%. Muito cuidado. 1% você tem que parar as atividades. Acima de 0,8 você não pode ter detonações dentro da sua mina. Tá? Então as condições da atmosfera da mina nas quais pode ocorrer explosão do metano estão indicadas no gráfico conhecido como triângulo de Coard, delimitado nos pontos da tabela abaixo, que ele fala que, por exemplo, se a gente estiver dentro de qualquer um desses limites, dos pontos B, C e E, onde a gente tem 20% de oxigênio, 5% de metano, 18% de oxigênio, 14% de metano, 12% de oxigênio e 6% de metano, a tendência é que a gente tenha uma explosão quase que imediata, que é esse triângulo de Coard que a gente tem aqui. Então esse triângulo de Coard ele mostra pra gente que essas misturas específicas elas são explosivas nesses pontos aqui. Aqui, nessas relações, né, da quantidade de oxigênio, as misturas são incapazes de explodir sozinhas. Não quer dizer que não vai explodir, porque olha a quantidade de metano que tem aqui, tá? Quantidade de metano bem alta, né, para a quantidade de oxigênio, então o risco de explosão ainda existe, mas não sozinhas, tá? Misturas se tornam explosivas pela adição de ar quando a gente está nessa outra faixa, e essas misturas aqui são impossíveis pela grande quantidade de ambos os fatores, né, de metano e de oxigênio. Tá? Mas se tiver aqui, ela é uma mistura explosiva. Então você pode fazer mais uma, eu ensinando coisa na internet aí, que vai ficar no YouTube. Você pode fazer um explosivo só com metano e oxigênio. Olha que coisa linda, né? Só que você vai fazer e vai explodir na hora, não tem como você controlar. Então a gente sabe aqui, tem uma notícia que ela é de 2014, que ela fala da maior tragédia de mineração do Brasil, tá? Que ela fala que em 1984, uma mina chamada de Mina Santana, da Companhia Carbonífera de Uruçunga, tá? Tá aqui embaixo, Carbonífera de Uruçunga, o pessoal da equipe de trabalho desceu na mina, tá? E houve uma explosão onde todos os 31 trabalhadores do painel 6, que estavam a 30 metros de profundidade, morreram por conta dessa grande quantidade de oxigênio. Então, a causa da explosão de oxigênio, de metano. A causa da explosão nunca foram de fato esclarecidas, mas as perícias feitas na época indicaram o acúmulo de gás metano, né, que é um gás extremamente inflamável, presente na camada de carvão, em uma determinada quantidade que causa as explosões. Ou seja, pessoal, essa quantidade de metano nesse ponto específico ela estava bem alta, né, e por esse motivo aconteceram coisas ainda não explicadas, mas que causaram explosão. Infelizmente 30 pessoas, 31 funcionários morreram nesse ponto específico. Ou seja, o carvão é muito perigoso, sim. Então o controle do ar, né, dos gases aí, eles são extremamente importantes e devem ser feitos com muito cuidado. Então aqui a gente tem, por exemplo, os principais acidentes, né, das fatalidades em minerações que a gente tem. Em 1984, 31 pessoas morreram, né, por conta desse caso específico. Em 99, 2 funcionários morreram, né, que a explosão teria sido causada por uma broca que atingiu uma camada de carvão, né, ele atingiu um bolsão de gás metano. Em 2008, 2 operários morreram, e há 2 versões sobre as causas da explosão, que teria iniciado na correia de esteiras das transportadoras de carvão até a superfície, ou pode ter sido provocado por trabalhadores que teriam se deslocado de uma galeria antiga onde carvão já havia sido extraído para fumar. Olha que coisa linda, né? Tem gás, o cara vai lá, acende o cigarro e bum, já era. É complicado, pessoal. A gente vai até falar sobre isso lá na frente, bem lá na frente, sobre a necessidade de a gente fechar áreas que já foram lavradas, que não estão mais sendo lavradas. Porque aí você sela uma certa região, então você já não precisa mais, você não mais ventila aquela região, porque não precisa mais, não tem ninguém passando por ali, né? Mas se alguém entrar e acender um cigarro, já era, né? Então tem que se tomar muito cuidado, né, com relação a esses quesitos específicos, né? Então
Ainda nesse trato da ventilação de minas subterrâneas, a gente precisa saber que para cada mina deve ser elaborado e implementado um projeto de ventilação com fluxograma atualizado periodicamente, contendo no mínimo os seguintes dados: localização, vazão e pressão dos ventiladores principais, direção e sentido do fluxo, localização e função de todas as portas, barricadas, cortinas, diques, tapumes e outros dispositivos de controle de ventilação. Gleicon, eu não sei ainda o que são portas, ele chama de barricadas, eu chamo de anteparos, tá? A gente tem portas, anteparos, um monte de coisas que são específicas. A gente vai ver isso lá na frente, mas só para que você saiba que toda mina ele precisa ter esse projeto que está implementado, né? Ele tem que ter sido feito, escrito, desenhado, tudo mostrando como é que vai ser feito, e sempre tem que ser atualizado. Por que eu digo isso, pessoal? Porque eu vi umas minas que elas mudam os processos de ventilação delas, por exemplo, e não atualizam o fluxograma deles, por exemplo. Vamos considerar que você na sua casa tem 3 quartos, tá? Vou pensar nessa forma. Tem 3 quartos, sendo que um quarto por algum motivo você não vai mais usar, tá? E você tem ar-condicionado na sala, né? Vamos pensar assim? Vamos pensar que você tem um ar-condicionado na sala. Você tem ar-condicionado central. O ar-condicionado central, hoje em dia existem alguns condensadores, por exemplo, alguma daquelas máquinas que elas servem para vários. As máquinas servem para vários condensadores, são aqueles que vão na parede. É uma só para todo mundo. Ou seja, se você liga 4 aparelhos ao mesmo tempo, a máquina ela vai dividir a força dela para 4, né? Para 4 cômodos. Sendo que ninguém está usando mais, tá? O que você vai fazer? Você vai parar de fornecer ar para aquilo ali, você vai fechar aquele cômodo, porque se você deixar ele aberto, a tendência do ar é ficar entrando nos pontos que você não precisa, tá? Então, aqui dentro de casa, a gente liga a empresa X liga os ar-condicionados. Vamos melhorar assim, porque ninguém tem 6 ar-condicionados em casa. A empresa X liga os ar-condicionados todos para deixar toda aquela região tranquila, tudo bem fresquinho, na mesma temperatura. Sendo que a sala do fulaninho de tal não está mais sendo utilizada. O que você vai fazer? Você vai fechar a sala do fulaninho de tal. Então você precisa de menos ar porque um certo número de metros quadrados não está mais sendo utilizado. Isso é uma barricada, isso é um anteparo, por exemplo. Tá? O fulaninho voltou a trabalhar. Vamos abrir a sala do fulaninho de novo para todo mundo manter a mesma temperatura, né? Então aí você precisa refazer o fluxograma do ar porque mudou a composição. Dentro de uma mina a mesma coisa. Pensa lá comigo no câmaras e pilares. Muitas aberturas, muitas coisas funcionando ao mesmo tempo. Então, dependendo de onde eu esteja trabalhando, eu preciso que o ar faça um certo caminho para eu evitar, por exemplo, perda de carga. Lembrando, perda de carga por choque, por atrito. 90 graus ali para mim é bem ruim, não é? Porque o ar vai bater na parede, vai fazer o turbilhonamento para depois ele conseguir fazer a curva. Quanto mais esses caminhos tortuosos eu tiver, mais perda de carga eu vou ter. E a gente, pelo menos, deveria lembrar que perda de carga de joelho de 90 graus é de meio, né? Aquele nosso xzinho lá, né? O valor adimensional é de meio. Então eu precisaria ventilar muito mais se eu tivesse muitas curvaturas, né? Então tem que tomar cuidado com relação a isso também. Por isso que esse nosso fluxograma ele sempre tem que estar sendo alterado para que a gente consiga controlar esses nossos sistemas de ventilação, saber tudo o que está acontecendo. O fluxograma deverá estar disponível aos trabalhadores ou seus representantes e autoridades competentes para que todo mundo saiba o que está acontecendo e como está acontecendo. Tá? Por isso que a gente sempre tem que ter isso tudo bem explicado, bem certinho. É proibida a utilização de um mesmo poço ou plano inclinado para a saída e entrada de ar, justamente pelo curto-circuito que eu falei para vocês lá atrás, exceto durante o trabalho de desenvolvimento com exaustão ou adução tubuladas ou através de sistema que garanta a ausência de mistura dos dois fluidos. E aí eu evito, por exemplo, o curto-circuito nesse ponto específico. Gleicon, mas pode acontecer? Pode, tá? A gente chama isso, por exemplo,
de um tipo de ventilação chamado de antitópico, que a gente vai ver esse realmente lá em setembro para outubro, que a gente vai falar sobre ele. Mas é quando os dois estão indo um contra o outro. Agora pensa comigo. Eu tenho um sistema de ventilação que está indo todo mundo se misturando ali dentro. Como que eu vou garantir que meu funcionário ele vai estar respeitando aquele ar limpo com uma pureza adequada se está tendo aquela mistura toda ali no meio? É complexo, não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse nosso fluxo de como a gente está fazendo e por onde o ar está entrando e por onde ele está saindo. Então aqui, por exemplo, pessoal, a gente tem duas tubulações, que essas tubulações elas devem estar levando ar especificamente para algum ponto, né? Se vocês olharem, aqui não tem ar, não tem nada. Como que o ar chega por aqui? Porque, como eu falei para vocês, o ar desce pelas vias principais, e quando eu preciso levá-los para alguns pontos específicos, eu uso as tubulações. A tubulação não vai estar dentro de toda a mina em todos os pontos específicos. Tá? Tem alguns lugares que só tem abertura e o ar ele vai entrar naturalmente. A efetividade da ventilação e sua função depende de um simples fato. Uma vez que os gases nocivos são misturados com ar, eles irão permanecer uniformemente difusos e nunca vão se separar. Ou seja, se eu tenho lá o meu metano, ele vai continuar sendo misturado no ar. Se eu não tiver essa renovação contínua, né, eles só vão se acumular. Assim como naquele caso do acidente, dos caras que estavam fumando, o metano estava lá quietinho. O metano ele não vai sair porque ele quer, ele está ali, não tem pressão negativa, não tem nada, o ar não vai circular, ele vai ficar ali, o ar vai continuar misturado, né? O ar vai continuar com presença de metano, então você vai aumentar a concentração e você vai tornar cada vez mais perigoso estar naquele local específico. Então é aí que a gente tem que tomar muito cuidado. Em minas com emanações de griso, volto a falar griso, metano, muito cuidado. A corrente de ar viciado deve ser dirigida ascendentemente, ou seja, o ar sujo ele tem que estar sempre subindo, eu sempre tenho que estar levando ele para cima. E a corrente do ar viciado só poderá ser dirigida descendentemente mediante justificativa técnica. O que isso significa, pessoal? O meu sistema de ventilação ele pode ser de duas formas. Ele vem dos níveis superiores para os níveis inferiores, ou da segunda forma, vem dos níveis inferiores para os níveis superiores. Certo? Quando a gente trata aqui minas com ar viciado, que um griso, eles só podem subir. Isso quer dizer que se eu tiver alguma mina que tenha vários níveis diferentes, o ar jamais pode vir descendo. Porque se ele vier descendo, quem estiver lá embaixo vai ter a concentração toda do griso, do metano. Então aumenta muito o risco. Por isso que o ideal é que o ar sempre esteja subindo. Para fazer essa ligação de dois níveis, lembre-se que existe o RISE. Tá? Os rises de ventilação servem para isso também. Eu faço a ventilação para que o ar não tenha que passar por toda uma galeria, por todo um processo e voltar. O rise ele já leva o ar direto para cima, cortando o caminho, digamos assim. Então, com relação às vazões necessárias que a gente sabe que as vazões necessárias para minas de carvão, para cada frente de trabalho, deve ser de no mínimo, vamos lá pessoal, essa parte agora a gente tem que lembrar isso com muita cautela, com mínimo 6 metros cúbicos por minuto por pessoa, tá? Então, a nossa turma hoje são de 29 alunos, comigo 30, tá? Se a gente vai numa mina de carvão fazer uma visita técnica, estamos sendo acompanhados por 2 funcionários, um engenheiro da mina e o técnico de segurança, por exemplo, nós somos 32, certo? Se os 32, e infelizmente isso não vai acontecer nunca, tá pessoal, isso é só o tópico, que nenhuma empresa vai aceitar 32 pessoas de uma vez, não tem como. Mas se a gente está com 32 pessoas lá dentro, numa mina de carvão, isso quer dizer que a quantidade de ar só pra gente é de 32 vezes 6. Pela minha cabeça dá 180, 180 mais 12, 192 metros cúbicos de ar por minuto que a gente vai ter que ter naquela frente de trabalho, tá certo? É uma quantidade bem grande, né? Então a gente tem que se ligar com relação a isso. Então a vazão de ar fresco em galerias de minas de carvão construídas pelos últimos travessões abertos deve ser de no mínimo 250
metros cúbicos por minuto. Ou seja, aquelas últimas galerias abertas lá dentro tem que ter no mínimo 250 metros cúbicos por minuto, porque a tendência é que eles tenham maior concentração de gás pelo fluxo normal que a gente vai estar fazendo. Tá? Em outras minas, a quantidade de ar fresco das frentes de trabalho deve ser de no mínimo 2 metros cúbicos por minuto por pessoa. Olha só, a gente saiu de 192 metros cúbicos por minuto numa mina de carvão, e nós somos 32 vezes 2, agora a gente passa para 64 metros cúbicos por minuto em uma outra mina qualquer. Tá? Ou seja, isso se dá porque as outras minas que não têm emanação de griso, de metano, elas são um pouco mais tranquilas, eu não tenho que me preocupar tanto com os gases. Mas se tiver griso, eu volto para 6 metros cúbicos por pessoa. Ficou claro isso aí? Mina de ouro, 2 metros cúbicos por pessoa, no mínimo. Tá? Isso é o mínimo. 2 metros cúbicos por pessoa. Mina de carvão, 6 metros cúbicos por pessoa. Mas a mina de mineral metálico tem griso. Aí eu volto para aquele limite mais alto. E aí a gente vai controlando essa quantidade de ar mínima para cada tipo de atividade. Então, só para ficar claro, a gente vai chamar de QP a partir de agora, quantidade de ar por pessoa. Ela vai de 2 a 6 metros cúbicos por minuto por pessoa. Tá bom? Então, lembrando, para carvão, os 6 e 2 para os demais minerais. Ok? Então a gente sempre tem que estar se preocupando com essas noções, porque isso vai direto naquele fluxograma. Isso vai no dimensionamento de ventiladores, por exemplo. Tá? Então, isso tudo vai estar influenciando. Isso vai influenciar, por exemplo, também na velocidade do ar que vai estar chegando, né? Porque o ar não pode estar muito forte, não pode estar fraco, então isso tudo também vai estar sendo influenciado. Quando a gente tem equipamentos a diesel que operem com teor de enxofre no máximo de 50 partes por milhão, em motores que tenham padrões de emissão aceitáveis pela fase P7 do PROCONV, que é o Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores, a vazão do ar fresco na frente de trabalho deve ser aumentado de 2,65 metros cúbicos por minuto para cada cavalo de motor de potência instalado. Caraca, isso é um texto desse tamanho para falar o seguinte: se você tiver o selo do PROCONV da fase P7, se esse equipamento ele estiver lá, tá falando aqui não, tá tudo certo, então você vai pegar cada cavalo de motor do seu equipamento e você vai multiplicar por 2,65 dentro de uma certa forma. Tá? O que isso significa para mim? Meu caminhão fora de estrada ele tem 350 cavalos de potência. Tá? Quando você for lá comprar o seu equipamento, até no próprio site ele vai dizer a capacidade de carga de cavalo dele, a força do equipamento. Quanto mais forte o seu equipamento, mais cavalo de potência instalado ele vai ter. Então aí você vai pegar e você vai multiplicar por 2,65 para você ver a quantidade de ar que precisa. Falei 350, eu vou tentar facilitar minha vida, eu vou falar 300, tá? 300 vezes 2,65, vou pegar o telefone para fazer conta, que eu não sou bobo. Vamos, telefone, me ajuda. 300 vezes 2,65, 795 metros cúbicos por minuto para um equipamento. 795 metros cúbicos por minuto. Lembrando, se fôssemos nós 30 mais 2 pessoas que estivéssemos acompanhando dentro de uma empresa de carvão, isso geraria para a gente 192. Um único equipamento precisa de 795 metros cúbicos por minuto de ar. Tá? A continha está aqui, cadê? Apareceu? Continha bem simples, né? Mas isso é para um equipamento. Tá? Se eu não tiver esse padrão do PROCONV, então esse valor ele aumenta, em vez de ser 2,65, ele passa para 3,5 metros cúbicos por minuto para cada cavalo de motor. Então isso aqui, ó, eu estou trazendo para vocês, eu acabei de esquecer qual era o valor que estava antes, 795, 800 para ficar redondo. E a partir de agora, aumento para 3,5. Eu passo para 1050. Ou seja, eu acabei de aumentar 250 metros cúbicos por minuto
pelo simples fato de que eu não tenho esse valor específico, eu não tenho essa comprovação que eu estou dentro do padrão aceitável. E quase nenhuma empresa tem, porque você não vai ficar controlando se está tudo ok, né? Então a maioria das empresas já joga esse 3,5 direto e já faz esse cálculo de vez, tá certo? Então esse é o clássico, mas sempre lembrando, se eu opero com o meu equipamento, tá, que ele está dentro dos padrões de emissão, e você consegue comprovar isso, 2,65. Se você não tem como comprovar, 3,5. Tá? Então, no caso simultâneo, né, de mais de um veículo ou equipamento a diesel que opere com o teor de enxofre máximo de 50 partes por milhão e que a gente tenha esse selo aí, esses padrões do Proconv, a gente vai para a seguinte fórmula para a gente chegar à quantidade de ar por equipamento. Quantidade de ar por equipamento, que aqui está como QAR, às vezes eu uso como QE, quantidade de equipamento, ele é de 2,65 vezes, aí entra toda a questão agora. P1, que o P1 é a quantidade de cavalo motor do equipamento de maior potência, então eu tenho 3 equipamentos, um de 500, um de 400 e um de 300, tenho 5 equipamentos, um de 500, 400, 300, 200 e 100. Tá? Então o meu P1 é o de 500 cavalos, mais 0,75 vezes o P2, que é o de segunda maior potência, que é o de 400 cavalos. Então eu já faço 500 mais 0,75 vezes 400, fecho parênteses, mais 0,5 PN, que é o somatório de todos os outros. Quem são os outros? 300, 200 e 100. 300, 200 e 100 dá 600. Tá? Estou fazendo isso de cabeça, pessoal. Se eu errar, me perdoe. Mas eu já tinha 500 vezes 0,75 P2, que é o de segunda maior potência, que é o de 400. 75% de 400 dá 300, então eu já tenho 500 mais 300, mais 0,5 vezes PN, que era 600. 600 vezes 0,65 dá 300, que dá, né, 300 mais 300 mais 500 dá 1.100. Então aqui eu tenho 1.100 vezes 2,65. Aí eu vou fazer essa conta rápido, que também que já pelou comigo, né? 1.100 vezes 2,65, faltou um zero aqui. Então, nesse caso específico, cadê vocês? Nesse caso específico aqui, eu tenho 2.915 metros cúbicos por minuto para 5 equipamentos, certo? P1, o de maior cavalo motor, maior potência, 500. P2, segundo maior cavalo motor, maior potência, 400. PN, o somatório de todos os outros. Todos os outros. Eu podia ter 1.000 equipamentos para trás, tá? Eu tiraria o primeiro de maior potência, tiraria o segundo de maior potência, o resto eu somo todo mundo e multiplico por 0,5. Tá certo? Então, ó, somatório de todos os cavalos motor das demais potências. Ah, Gleicon, todos os meus equipamentos têm a mesma potência. Pô, beleza. O primeiro vocês colocam o primeiro, o segundo, é o mesmo valor, então não tem problema nenhum. Mas você tem que fazer o somatório de todos eles. Todos. Não esqueça. Primeiro, segundo e o resto. É a forma mais fácil da gente lembrar disso. Tá? Mas se eu não tenho esse selo do Proconv, eu não tenho essa garantia de emissão de gás, tá? Das emissões aceitáveis do Proconv, então aí a minha fórmula ela muda. Lembra lá atrás que era 2,65 passou para 3,5? É a mesma coisa a partir de agora, 3,5. Então, ó, se eu tenho o selo do Proconv, vou voltar aqui para vocês, 2,915. Se eu não tenho o selo do Proconv, vou para 3,5, 3.850. Tá certo, pessoal? Pelo simples fato de que eu não tenho esse selo P7 do Proconv, né, das emissões veiculares, isso quer dizer que eu subi quase 1.000 metros cúbicos de ar por minuto. Isso quando eu trato de 5 equipamentozinhos ali bem tranquilo. Gleicon, não acompanhei sua linha de pensamento, não acompanhei suas contas. Não tem problema nenhum. Primeiro equipamento, 500 metros cúbicos. Segundo equipamento, 400 metros cúbicos. Terceiro equipamento, 300 metros cúbicos. Quarto equipamento, 200 metros cúbicos. Quinto equipamento, 100 metros cúbicos. P1, quantidade de cavalo motor do equipamento de maior potência.
500. P2, quantidade de cavalo motor do equipamento com a segunda maior potência, 400. PN, somatório dos demais, 300, 200 e 100. Soma 300, 200 e 100 dá 600, e aí você vai fazer 3,5 vezes abre colchetes, 500 mais, abre parênteses, 0,75 vezes 400, que é o P2, segundo maior potência, mais 0,5 vezes PN. PN, somatório dos demais, 300, 200 e 100. 300, 200, 500, mais 100, 600, fecha parênteses, fecha colchetes. E aí você faz essa continha e você chega à quantidade de ar. Beleza? Você pode escolher o número que você quiser e você chega ao seu resultado. Tá ok? Então, no caso de desenvolvimento sem uso de veículos a equipamentos a óleo diesel, a vazão do ar fresco deverá ser dimensionada à razão de 15 metros cúbicos por minuto por metro quadrado da área de frente de desenvolvimento. Opa, calma aí. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu estou trabalhando, por exemplo, com um equipamento elétrico, a minha conta ela é diferente. Então ela vai de 15 metros cúbicos por minuto pela área que ele está trabalhando. Minha área aqui é de 20 metros quadrados. 15 vezes 20 você chega à ventilação para aquele ponto específico que a gente estava trabalhando. Em outras minas e demais atividades subterrâneas, a vazão de ar fresco nas frentes de trabalho será dimensionada de acordo com o quadro 2, prevalecendo a razão que for maior. Tá? O quadro 2 ela traz para a gente a quantidade total, que é a quantidade de ar por pessoa vezes o número de pessoas, mais a quantidade de ar por equipamento. Tá? Então a gente já tem uma quantidade total, ela vai ser QP vezes N mais o QE, quantidade de ar por pessoa vezes o número de pessoas, mais a quantidade de ar por equipamento. A quantidade de ar por equipamento, lembrando, tem o selo Proconv, está dentro dos limites do Proconv, 2,65 vezes aquela fórmula lá. Não tem 3,5 vezes aquela fórmula toda. Gleico, eu preciso lembrar dessa fórmula? Esse aí precisa. Isso aí. Esses valores que a gente está falando agora, eles têm que estar fixados na cabeça. Então vamos lá. Não volta o slide, não volta a aula. Responde para mim. Qual é a quantidade de ar por pessoa numa mina de carvão? Pensa, lembra. Quantidade de ar por pessoa na mina de carvão. Lembrou? E quando não é mina de carvão, de quanto é? Vamos lá, vamos fazer esse esforço. Quanto que é a quantidade de ar por pessoa numa mina que não é de carvão? Se você respondeu 2 para uma mina de carvão e 6 para uma mina que não é de carvão, você está certo. Tá? Isso tem que estar na cabeça, gente. Isso aí não tem como a gente desvencilhar desses pensamentos. Isso aí não tem como. Né? Infelizmente, eu não vou nem falar que você tem que decorar, porque eu não gosto de decorar. Mas isso aí tem que entrar no sangue. E não é difícil. Sinceramente, não é difícil, porque são 2 valores pequenininhos. Mas é porque isso aí a gente vai trabalhar tanto a partir de agora que vocês precisam ter essa noção. Uma outra coisa que a gente precisa saber é a quantidade de ar por equipamento. Muito cuidado, 2,65 quando eu tenho o selo Proconv, 3,5 vezes o cavalo de motor, né, quando eu não tenho o selo Proconv. E aí tem toda aquela formulação do P1 mais 0,75 P2 mais 0,5 PN, que são para os demais equipamentos. Né? O P1 equipamento de maior potência, P2 o segundo equipamento de maior potência, PN a somatória dos demais equipamentos. Ok? Então eu faço isso tudo, somo pessoas e equipamentos e eu chego à quantidade total de ar que eu tenho, que eu posso ter na minha mina. Uma outra coisa que eu tenho é com relação à produção diária. Lembrando, quem for maior, leva. Tá? A quantidade de ar para a produção diária ela vai ser que Q igual a Qzinho vezes Pzão, que é uma vazão específica, que ela vai de 1 a 1,5 metros cúbicos por minuto por tonelada por dia. Então por isso eu preciso saber quanto que eu estou produzindo para uma produção diária. Ou seja, eu estou lá trabalhando com mina de Chuquicamata no Chile. Tudo bem que essa norma é brasileira, mas a mina de Chuquicamata 220 mil toneladas por dia. Então o que eu vou fazer? Vou multiplicar 220 mil toneladas por dia, tá? E eu vou fazer isso vezes 1,5. 220 vezes 1,5 dá 110, 330 metros cúbicos por minuto de ar.
Eu acho que a quantidade de equipamentos passa, né? Então aí a gente já, se eu colocar 2 equipamentozinhos ali, ele já passa da quantidade. Então a gente já ganharia pela quantidade, já teria que fornecer mais ar pela quantidade de equipamentos. Uma outra coisa é pela quantidade de explosivos utilizados, né, que a quantidade ela vai ser 0,5 vezes a quantidade total em quilogramas de explosivos empregados por desmonte sobre o tempo de aeração da frente em minutos. O tempo de aeração é o tempo que você deixa ali para que o ar seja renovado, seja limpo, os gases sejam retirados e a poeira. Nesses casos específicos, geralmente a quantidade de ar por equipamentos ele supera todos os outros. Então, geralmente é calculado através deles direto. Tá? Então aqui está só o quadro 2 para vocês verem eles como é que tá, só para relembrar como é que funciona tudo, só para mostrar que ele está aqui. Tá? Então a gente tem essas noções específicas. E para a gente finalizar essa aula de hoje, eu só estou colocando aqui os exercícios que eu vou explicar para vocês, mas vocês vão fazer eles em casa. Vai estar os slides para vocês aí disponíveis, só para vocês calcularem isso de uma forma bem simples. Eu tenho 2 equipamentos específicos, e aí eu fui lá no site da Caterpillar e eu descobri que o meu caminhão articulado, modelo 730J EC, ele tem potência de 208,80 HP, horsepower. Muito cuidado que horsepower para CV ele muda. Tá? A gente vai lá, refaz as nossas continhas, faz as nossas alterações. O meu segundo equipamento tem 227,44 horsepower. Então eu já tenho 2 potências de equipamento diferenciadas e a gente faz... Calma aí que eu mudei errado o slide aqui. A gente faz as nossas quantidades de ar. Em algum momento eu falei que tinha o selo Proconv? Não. Então eu vou fazer o maior equipamento, maior potência, 227,44 horsepower, vezes, mais no caso, né? Mais 0,75 vezes 208 horsepower, e aí eu vou chegar à minha quantidade de ar. Vou pegar esses dois, vou multiplicar por 3,5 e vou chegar à minha quantidade de ar. Deixa eu só fazer essa transformação de HP para CV. De HP para CV, eu sei que 1 HP, tá aqui, ó. Cadê? Ó, 1 HP é 0,014 cavalo, né? Então a gente sabe que esses valores eles vão alterar um pouquinho. Então você vai pegar cada um deles e vai multiplicar por 1,014, tá? Então tem que ter essa maldade também, porque a norma da gente fala em cavalos, tá? Então a gente vai fazer essa multiplicaçãozinha e aí a gente vai chegar aos nossos resultados. Lembrando, 2,27 vezes 1,01 vai aumentar bem pouquinho, né? Vai aumentar 1%, então eu vou dizer que é 230, não fiz a conta de agora, mais 0,75, eu vou chutar isso que é 210, só para não perder muito tempo aqui com vocês, tá? E eu vou pegar isso tudo e vou multiplicar por 3,5 e eu sei a quantidade de ar que eu preciso fornecer para esses 2 equipamentos específicos. Façam as contas e depois coloquem lá. Eu vou depois colocar no Moodle as respostas dos exercícios que vem aqui pela frente. Um segundo exercício que a gente tem, eu tenho uma frente de trabalho de carvão, aonde eu preciso calcular a vazão do ar requerida para um painel de lavra de carvão, coloco na cabeça carvão, que trabalha com 10 operários. E as operações de lavra são realizadas com 3 equipamentos a diesel. Mais uma vez, falei que tem o selo Proconv? Não. Falei que ele está dentro dos limites Proconv? Não. Então não considero que ele está dentro dos limites, tá? Gleicon, mas na prova você disse que estava com selo Proconv. Isso eu posso fazer na prova, inclusive. O que você vai colocar? 2,65. Se eu não colocar, 3,5. Beleza? Isso naquela fórmula lá, quantidade de ar para os equipamentos é igual a 2,65, abre colchetes, P1 mais 0,75 P2 mais, abre parênteses, 0,5 PN, que é o somatório de todos os outros, fecha parênteses, fecha colchetes. Pô, Gleicon, não tem nem noção do que você está falando. Volta um pouquinho que essa fórmula está lá atrás, tá? Muito cuidado, pessoal, mais uma vez, tem que lembrar disso aí. A gente vai fazer um monte de exercício que precisa disso, tá?
Então, nesse caso específico, eu já vou fazendo meio que essas contas de cabeça agora com vocês. Eu tenho 10 operários. Qual é a quantidade de ar por operário? 6 metros cúbicos por minuto por pessoa. Então, se eu tenho 10, isso já se transforma em 60. 10 vezes 6 dá 60. Só que para os equipamentos, para os meus equipamentos vai ser 100 mais 0,75 vezes 80. 0,75 vezes 80 dá 60. Tá? Mais 0,5 vezes 60 que dá 30. Então eu tenho 100, 60 e 30, 190. Estou fazendo de cabeça, pessoal. Vamos lá, me ajuda aí. 190 vezes 3,5. 190 vezes 3,5, 665. Mais a quantidade de ar total é a quantidade de ar por pessoa, mais a quantidade de ar por equipamentos, né, para os equipamentos. Então aqui eu vou somar 60 e a quantidade de ar para esse ponto específico é de 725 metros cúbicos de ar por minuto para essa frente de lavra marcadinha aí em vermelho, rosa, não sei que cor é essa. Bom que o homem não sabe reconhecer cor. Eu fiz um negócio, eu não sei qual é a cor que tá, mas tá tranquilo. Então, observaram que para essa frente de lavra eu preciso, nesse momento específico, 725 metros cúbicos de ar por minuto. Tá ok? E isso você pode fazer para o mesmo exercício que está anterior e para o exercício que vai estar aqui na frente. Pô, Gleicon, você fez isso muito rápido. Para, rever essa parte de novo, vai revendo antes de pegar o resultado, né? Agora que você já sabe. Não faz muito sentido eu falar isso, mas serve para o próximo exercício que vem aí pela frente. Faz as contas sem mim, tá? Você já sabe como é que é, eu já te ensinei a fazer por esse aqui. No próximo exercício você vai fazer as contas. E esse próximo exercício, ele fala o seguinte: a lista a seguir é correspondente aos equipamentos que a Ferbasa, exploração de cromita, possui em 2014. Isso aí eu fui numa dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, não lembro, e eu peguei esses equipamentos que eles diziam que tinham lá. Ah, se é verdade ou não, você está inventando, não sei, mas isso aí eu peguei algum trabalho na internet, onde eles diziam que a produção média diária deles era de 93.600 toneladas desmontadas de material, minério mais estéreo. A empresa possuía 150 funcionários dentro da mina por turno, então a quantidade de ar para ser fornecida é de 150 por funcionário, né, vezes a quantidade de ar por funcionário. E aí eu preciso que a gente calcule a quantidade de ar que deve ser fornecida para atender essa demanda. Vamos lá, pessoal. Lembrando, eu tenho duas formas de saber. Ou eu vou pegar essa quantidade de ar que está em cima e eu vou multiplicá-la pelo aquele fator de ar que a gente pode estar trabalhando, tá? Ou então eu vou estar aqui embaixo fazendo a quantidade de ar mais a quantidade de ar por equipamento e por pessoa. Então a gente vai fazer esses dois cálculos e vai ver qual tem maiores valores. E aí o que tiver maior valor é o que ganha, tá? Esses são as listas de equipamentos. Vamos lá. Eu estou sendo bem bonzinho, tá? Então já está meio que na sequência já dos equipamentos que a gente tem, né? Então a gente já tem aí, ó, caminhão carregadeira LHD, caminhão 6x4, caminhão RK222, caminhão bitoneira carregadeira, caminhão plataforma, caminhão palinguindaste, motoniveladora, caminhão de lubrificação, caminhão de explosivo, isqueira, micro-ônibus, carregadeira, jumbo, picape, manipulador de telescópio, quadril, equipamento de apoio, veículo unitário, robô, trator de carregamento e tal. Bom, pessoal, eu tenho todos esses equipamentos aí, tá? Vamos considerar que só a tabela da direita, só a parte da direita da nossa tabela, deixa eu ver, não, eles também, o jumbo vai trabalhar lá dentro. Então a gente vai considerar todos os equipamentos que estão listados como possíveis de estarem dentro da mina subterrânea. O que isso significa? Quando eu for fazer o cálculo de equipamentos, eu vou somar tudo, todo mundo que está aí. Tá ok? Todo mundo. Qual a maior potência, Gleico? Maior potência, 425. Tá? Beleza? Qual é o de segundo maior potência? Esperando vocês me responderem. Qual é o segundo maior potência? Aí a gente vai ter que olhar em quantidade. Tá?
São 6. Opa, são 6. E agora? O que eu faço? Lembra quando eu falei que tinha tudo igual? Então o P1 é 425, o P2 é 425 e o resto você soma todo mundo. Beleza? Então a gente tem que pensar nisso também. E aí a gente para essa aula por aqui. Os resultados eu vou colocar lá no Moodle. Se eu esquecer de colocar no Moodle, vocês me lembrem, que aí eu coloco depois. Acho que eu não vou colocar não, só pra ver se vocês estão assistindo a aula até o final, pra vocês me pedirem esse resultado depois. Porque vou fazer essa maldade com vocês. Não vou colocar resultado nenhum não, depois eu mando pra vocês, só pra ver se vocês assistiram a aula até o final. Beleza, pessoal? A gente se vê em breve. E na sequência a gente vai continuar falando sobre ventilação, sobre os tipos de ventilação, por que ventilar, como ventilar, tipos de ventiladores, tipos de sistemas e assim por diante. Tá bom? A gente fica por aqui. Até breve. Valeu!